Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar a entrar pessoal aí. Vou ver se o Claudião entra, vou ajeitar aqui minha câmera. Vamos ver se dá certo aqui minha gambiarra aqui, que para variar eu esqueci o meu suporte. Tudo bom pessoal? E aí, vocês estão ouvindo bem? Oi Heltia, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? O Claudião está entrando agora. Legal. Se o som estiver bom, ótimo. Então, Claudião, vê se aparece aí aquela barra para você solicitar, senão eu vou te chamar. Que a gente vai falar bastante hoje de medicina chinesa. Dá para ouvir, né, Altia? Legal, show de bola. Deixa eu ver aqui, Claudião. Se você não conseguir, eu vou te chamar, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar você, Claudião. Aqui, ó. Vê se você recebeu aí o convite aí, Claudião, aí você entra. Aê! Salve, André. Conseguimos, falei? Você não vai de um Muito jeito, vai do bem. outro. E aí, Claudião, tranquilo aí? Tranquilo, e você? Beleza. Agora o pessoal está começando a entrar aqui já, e a Tá gente vai bom. se assentando e bater esse papo. E a gente tem uma hora aí de papo aí, acho que tem bastante coisa para a gente conversar e trocar uma ideia. E aí a gente vai, na verdade, né, Claudião, como a nossa primeira live, a gente nunca fez live junto, às vezes pode ser que caia nessa época aqui Tem de muita, né? tá difícil. Teve uma live que eu tive que até, tivemos até que cancelar no meio da live, porque eu não conseguia nem falar. Eu falava, ela caía. Eu falava, a gente teve que cancelar. E teve que remarcar para outro dia. Mas vamos ver se agora esse horário das 9 da noite, geralmente é um horário melhor, né? As lives caindo. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Eu vou, antes de tudo agradecer o Claudião por ter aceitado o convite. E vou apresentar para quem não conhece. O Cláudio, a gente se conhece já há um bom tempo, já de hospital, trabalhamos junto no começo da década de 2000, né, Cláudio? Acho que 2003, 2004, por aí. Isso. E de lá para cá a gente mantém contato e tem um grande apreço pelo Claudião e a gente às vezes some um pouquinho, volta, mas estamos sempre em contato. O Claudião ele é um parceiro nosso, ele é um fisioterapeuta que tem uma especialização em medicina tradicional chinesa pela Universidade de Havana e de Xangai. Se eu falar alguma coisa, você vai me corrigindo, hein? Ele é instrutor de Qigong, que fala mesmo? Pum, Kung, Qigong. Kung e Meditação, e ele é coordenador de pós-graduação em acupuntura aqui em São Paulo, no Brasil, aliás, há mais de 24 anos, já tem mais de 9 mil alunos formados, então acho que não preciso nem de muito mais apresentação do que isso, né, Claudião? Seja bem-vindo, brigadão aí por ter aceitado o convite, e fica à vontade para se apresentar para o pessoal que está entrando e está começando com a nossa live aqui. Eu que agradeço essa parceria de longa data, onde teve muito aprendizado, essa convivência com você dentro do hospital. Só tenho que te agradecer. Pô, eu que te agradeço. Claudião, e vamos lá, cara. A gente, na verdade, desde aquela época do hospital, sempre trabalhou junto e sempre em áreas diferentes, né? Em vertentes diferentes, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade e trabalhava só com a medicina ocidental, tradicional, que a gente sai é formado mesmo nessa tipo de medicina. E aí eu conheci essa medicina, entre aspas, nova para mim, né? Que era a parte da medicina chinesa, a acupuntura, e aí, né? Acabei tentando me aprofundar um pouco mais, mas explica para a gente, Claudio, na verdade, assim, o que é essa medicina chinesa? O que é essa medicina tradicional chinesa? O que ela representa? A gente sabe que ela é uma medicina das mais antigas que existem, né, que perdura até hoje. Né? Um panorama, o que é, sem falar sobre obesidade, mas o que é a medicina tradicional chinesa? Bom, a medicina tradicional chinesa ela é um curso de graduação fora do Brasil, né? É um curso de 5 anos, com período integral. Depois desses 5 anos, você tem as residências, né? Você tem 3 anos de residência em acupuntura, 3 anos de residência em tuiná e 3 anos de residência em fitoterapia. Então, se você quiser fazer o circuito inteiro, são 14 anos. É. Ou, quem, como
brinca, o chinês, que quem quer estudar pouco, estuda acupuntura, né? Não. Que são 3 anos a mais depois dos 5. E aí, depois disso, você ainda tem todas as especialidades de medicina interna, medicina externa, ginecologia, ortopedia, trauma, dermatologia, proctologia, pescoço e cabeça. E aí você pode fazer a especialização da especialização, né? Aqui no Brasil, os modelos de curso são em pós-graduação, né? Então, são 10 conselhos na área da saúde que reconhece a acupuntura, não a medicina tradicional chinesa, como especialidade. E aí os alunos ingressam já com a sua bagagem na formação da área da saúde e faz essa especialização de 2 anos, né? Tá. E aí sim sai um especialista em acupuntura, que é um método da medicina tradicional chinesa. Tá, que já era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque eu confundia muito, a galera confunde, né? Então, a medicina chinesa não é acupuntura, a gente acha que assim, a medicina chinesa é igual a acupuntura, né? Na verdade, não é É. bem isso, né? Na verdade, ela é um método da medicina tradicional chinesa, né? Hum. Então, você tem vários métodos dentro da medicina tradicional chinesa. Você tem o método de Tuiná, que é a massagem, a terapia manual médica. Você tem a fitoterapia, você tem Muxa, ventosa, o Achá. Então, de acordo com a queixa do paciente, você vai eleger Tá. a melhor técnica, o melhor método para aquele tipo de queixa. E os microsistemas, né? Onde você tem o microsistema do pavilhão auricular, você tem das mãos, dos pés, do nariz, dos olhos. Na verdade, na faculdade, ela é uma matéria de 1 ano de estudo, chamada microsistemas, né? Tá. Tá. Então, na verdade, a medicina chinesa, ela não sei se é a palavra certa que eu vou usar, é uma medicina completa, né? Eu não estou achando a palavra, mas acho que sim. Mais ou menos assim, por exemplo, quando você vai fazer NEICAN, é a clínica médica. Então, dentro da clínica médica, você tem uma abordagem do paciente como um todo. Uhum. Mas, se você vai fazer ginecologia, você que é Fukan na medicina chinesa, né? Você estuda as patologias das mulheres com toda a teoria que já foi vista na faculdade, só que especificamente para as patologias ginecológicas, né? E assim para ortopedia, assim para dermatologia, Entendi. sucessivamente. É que é uma pena que aqui, né, no mundo ocidental isso não é muito difundido, né? A gente vê só. Um pouco equivocado, né? Porque as pessoas já começam a confundir as escolas de acupuntura, né? Então, assim, você tem uma escola japonesa, uma escola coreana, uma escola chinesa, que são ótimas, mas são diferentes pedagogicamente. Hum. Então, a chinesa é médica, né? Então, você tem, hoje na China, é integrativa. Então, é no modelo que a gente trabalhava no hospital, Uhum. né? Lembra que a gente trabalhava junto no pronto-socorro, no centro cirúrgico, nos internados, e assim. E eu precisava entender a tua linguagem para a gente poder se comunicar melhor. Falar, Entendi. olha, André, né, esse paciente está com uma cefaleia, mas está desidratado. Não tem uma boa indicação para acupuntura. Vamos rodar um sorinho e depois a gente faz a acupuntura. Não, E assim a gente conviveu 6 anos. Né? foi, pior que é verdade. Não, eu vi assim, eu lembro que quando aquela quando sai da faculdade, sai com essa ideia só da medicina ocidental, né? Sem, não é muito integrativa, não tem essa visão holística, aquela coisa que a gente já está já sabe bastante. E eu lembro assim tá, a gente está no pronto-socorro até em entrar em centro cirúrgico, né, em trabalho de parto, você fazendo acupuntura e inibindo o trabalho de parto, acelerando o trabalho de parto, tirando dor no trabalho de parto. Cara, eu falo assim, não é possível, né? Não é possível que tem medicações que fazem, né, e na minha cabeça, não é possível que entre aspas, uma porcaria de uma agulha que o cara coloca lá, roda a agulha para lá, joga a agulha para cá e a coisa
Eu achava era muito louco isso na minha cabeça. Hoje, se a gente quiser definir do ponto de vista da ciência, ela é uma estimulação neural periférica, né, a acupuntura. Então, através de estímulos periféricos, você tem uma ação local, que é uma inflamação, né? Uma inflamação do bem, vamos dizer assim. No momento em que você coloca uma agulha, o corpo não entende se aquilo é um alfinete, um prego. Ele vai produzir uma cascata inflamatória. Então, isso reduz o tempo da inflamação, porque é como homeopatia. Você trata uma inflamação com outra inflamação. Hoje nós vamos falar de obesidade, que é um processo inflamatório. Uhum. Né? E depois, esse estímulo local que você fez, ele navega por uma via nervosa até a medula. Ali se chama uma acupuntura segmentar, onde vai ter uma série de ações, no H medular, né, ou de bloqueio de dor, ou de aferências, e depois a ação suprassegmentar. Essa ação suprassegmentar é onde faz a liberação de endorfina, beta-endorfina, encefalina, e toda a modulação ali do sistema límbico, que é um network, né? O cérebro funciona em network. Então, é bem a integração de tudo, né? Não tem jeito. a acupuntura ela vai atuar nessa região, né, hipotalâmica, em alguns sítios bem específicos, né? Mas a partir dali ela joga na rede. Entendi. Então, por isso que fala, uma ação é local, uma ação é segmentar e uma ação é suprassegmentar. Entendi. E teve até uma pergunta já que fizeram que a Dresk Viviane, se a acupuntura tem eficácia para tireoidite de Hashimoto, né, que não é o foco de hoje, mas assim, só já respondendo a pergunta, né, teoricamente tem, porque é uma tireoidite, uma inflamação da tireoide. Então, tudo isso que você já explicou até em relação a qualquer tipo de inflamação, claro, com seus caminhos, com seus tratamentos, tudo, mas teoricamente você consegue, né? Você tem uma eficácia. Na verdade, você faz um pool de métodos, né? Então, por exemplo, as ervas que contêm selênio são importantes, as ervas que contêm alguns aminoácidos, como a tirosina, é importante, né? Você tem pontos locais, que vai pegar exatamente onde a artéria tiroideia passa, né? E você tem pontos distais que vão fazer essa ação suprassegmentar, fazendo a modulação do processo inflamatório. Então, tem indicação para Hashimoto. Não, que legal. Que é tudo, né? Na verdade, né? Você falou, tudo que é inflamação, tudo que está fora do eixo de um foco, de uma rotina que saiu, inflamou e desandou, é colocar de novo nesse ponto de equilíbrio de novo, né? Ela é muito ligada nos padrões harmônicos ao fígado, né? Que a gente vai estar falando dele hoje. Não, é isso. A gente pode até já, como já explicou, porque eu não sei se alguém tiver mais dúvida, pode mandar. Mas quando você também não conseguir responder hoje, depois a gente responde, a gente vai fazendo. E a gente falando até que a minha área, que a gente, tanto minha área de trabalho quanto minha área de sofrimento, e também já foi a sua de sofrimento, né? Que, para quem não sabe, quando a gente trabalhava junto, o Claudio também era Mega Blaster, né? Os dois juntos pesavam 300 quilos, né? Desde a gente dava um tempinho, ia comer um churrasco à noite no meio no meio do plantão, acabava-se o plantão, a gente ia comer um churrasquinho, mas deixa para lá. Mas de qualquer maneira, assim, a gente sabe hoje, né, Claudio, falando assim de obesidade, hoje a gente mudou muito a visão, até na medicina tradicional, mudou-se muito a visão de obesidade, né, que hoje a gente enxerga a obesidade como multifatorial,
né? Fator psicológico, fator metabólico, fator de estilo de vida e etc. Né? É um pouco diferente de como se enxergava a obesidade há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Eu também tenho uma formação de uma medicina um pouco mais alternativa, né? Eu tenho uma formação também ortomolecular que eu gosto bastante, né? Que a gente estava até conversando que a medicina chinesa tem muito a ver também com a ortomolecular, né? Até a gente trabalha com a fitoterápica, a gente trabalha muito essa parte do equilíbrio de dentro para fora. E como que a medicina chinesa, assim, né, uma explicação, como que a medicina chinesa ela enxerga a obesidade, né, o obeso, né? Como que a medicina chinesa ela vê todo esse processo além do inflamatório, né, se tiver mais alguma coisa de inflamação, em relação ao ganho de peso e obesidade, Claudião? Isso. Bom, a gente tem que entender que ela tem uma expressão sobre o fígado, né? Que o fígado é o grande general do organismo e estrategista. Tá. Né? Então, a partir do fígado é que aquela força vital que eles chamam de sopros, de chi, é que tem que fazer uma livre circulação por todo o sistema, né, de canais e colaterais. Então, no momento em que o fígado ele começa a fazer a expressão, é até legal você ter dado essa oportunidade, porque esse ideograma que está aí no, no Insta, né, chamando para a live, deixa eu ver se eu... Dá para ver, né? Dá para ver. Isso. Então, esse significa fígado, né? Kan. E essa expressão significa yu, né? Então, quando você joga num tradutor, você vai ter a tradução como estagnação. Mas é equivocado, né? A tradução é sobrepressão ou a depressão. Isso indica que o fígado está recebendo uma sobrecarga muito grande, né? Então, no momento em que o fígado tem várias etapas de metabolização, né? Então, as pessoas que são leigas, que estão assistindo, a fase 1 hepática ela tem que transformar aquilo que é gorduroso, né, lipossolúvel, em hidrossolúvel. Para fazer isso, o fígado usa um processo chamado de oxidação. Né? Essa oxidação, cada vez que ele realiza essa função, ele forma um radical livre, que é um elétron não pareado, ou seja, já começa o desequilíbrio do yin e do yang, né? Tão irritante na medicina chinesa, porque serve para tudo. Né? Então, o radical livre é um elétron não pareado que perdeu o seu yin e yang. No momento em que o corpo ele vai perdendo essa reflexão aí do yin e do yang, que se aplica em várias situações, ele vai fazendo uma sobrecarga na fase 1 hepática, que é traduzido como estagnação. Mas não. A expressão, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, né? Então, kan chi yu é uma sobrepressão, ou seja, é uma quantidade de xenobióticos, de coisas estranhas entrando no fígado, né? Uma sobrecarga de açúcar, de carboidratos. E aí ele começa a sofrer esse TISD, que significa lentificar. Então, no momento em que ele lentifica, é que nós vamos fazendo a famosa esteatose, né? Vai acumulando essa gordura hepática, né? Chamada de esteatose. Então, na medicina antigamente não se dava muita importância a isso aqui, né? Mas hoje
se sabe que isso vai terminar lá na cirrose, se não for tratado. E Sim. quem faz essa sobrecarga? O grande vilão é o açúcar mesmo. Uhum. Né? Então, depois da segunda revolução industrial, o número de diabéticos no mundo virou uma pandemia. Sim, Né? sim. Então, assim, e a gente não tem, a gente acha que o fígado, o grande vilão é a gordura. Não, as gorduras são importantes, né, para todo o nosso metabolismo. Uhum. Só que tem as gorduras boas e as gorduras ruins, né? Sim. Então, no momento em que essa fase 1 hepática não funciona bem, é que se usa essa expressão ganio, né? Que significa uma lentificação do metabolismo hepático. Depois ele tem que passar para a segunda fase, né? Que envolve uma série de etapas, metilação, glicinação, sulfatação, que não interessa nesse momento. Mas é aí que o chinês fala do sangue do fígado, né? Porque sangue na medicina chinesa implica em neurônios, em hormônios, células brancas, vermelhas, Não é tudo só isso é corre, suê, né? né? Tudo isso é suê, tudo isso é sangue, né? Então, no momento em que essa fase 2 também, principalmente na parte de sulfatação, né? A sulfatação é muito importante para a produção de neurotransmissores e também de hormônios. Então, veja que prejuízo que a gente pode ter, porque, como a gente sempre conversou, né, a obesidade, todo obeso tem um fundo de depressão, né? Então, você imagina que se eu não formo uma boa produção de neurotransmissores, o meu mental, emocional, vai ficando comprometido, né? E se você junta isso, uma baixa hormonal nas mulheres, que são mais regidas pelo sangue na medicina chinesa, o homem é mais regido pelo qi, pelos sopros, e as mulheres pelo sangue, criamos aí um grande problema. Então, assim, as mulheres tendem a ter aquela obesidade mais ginecoide, né, que é um poço de estrogênio mal metabolizado. Né? Quando você vê aquela perazinha andando assim, você fala, ó, lá vai um estrogêniozinho na coxa ali, em abundância. Já o homem, né, tem a questão da testosterona. Por exemplo, acho que eu tenho aqui alguns exames, mostrar já para a galera, os dois aqui, né? Aí, Essa foto aí já é famosa. né? Com certeza os dois tinham 150 quilos aqui, né? Mas, E né? hoje, que maravilha, né? Outra, nem falo. E é aquilo que você falou, né? É uma questão de reequilibrar, né? De buscar equilíbrio, Isso. de buscar com que o teu corpo, não só você coloque alimento suficiente e nutrientes suficientes, né, dentro do organismo, mas como o seu corpo aproveite isso da melhor maneira, né? Que é o que você está falando. O fígado, né, pela medicina chinesa, o fígado que é o grande general, que é o grande, né, o centralizador das coisas e a porta de entrada, ou algo do gênero. Se você já não tem já gera algum processo inflamatório ali, você na primeira fase, você já tem uma segunda fase de uma deficiência de formação de hormônios, de neurotransmissores, uma baixa de serotonina, dopamina, né? Então, isso vai começar a alterar teu humor, começa a alterar a libido, começa a alterar a concentração, começa a alterar o sono, começa a alterar uma série de outros Uma fatores, cascata. uma cascata, e aí a gente sabe, né, que duas substâncias que são importantíssimas, né, que para a regulação desses neurotransmissores, uma é a gordura e outra é a insulina, né? Então, nessa falta, você vai buscar o quê? Alimentos
gordurosos e alimentos à base de carboidrato, que é o que vai promover a ação dessa insulina, né? Vai estimular essa insulina, e isso gera essa quantidade. Por isso que quando a gente tem essas vontades e tudo, a gente vai atrás de carboidratos. E esses carboidratos vão gerando o quê? Vão aumentando a esteatose. Se eu estiver errado, né? Vai aumentando a esteatose, porque você vai consumindo mais carboidrato simples, carboidrato em grandes quantidades, você faz resistência insulínica, e você vai judiando do seu fígado, né? E aí e vai judiando de tudo, na verdade, não só do seu fígado, né? Essa é a ideia, André, é que a gente tem aqui, né, nesses 5 movimentos. Então, o fígado aqui no elemento madeira, quando ele entra nessa sobrepressão, nessa sobrecarga, ele prejudica imediatamente ao pâncreas. Tá. Então, essa relação fica extremamente comprometida, né? Então, os chineses falam assim, olha, a madeira, ela está invadindo de forma excessiva a terra. Ou seja, você começa com uma resistência à insulina, mas você termina com uma diabetes do tipo 2, né? Uhum. Por tanta sobrecarga. Então, é nessa relação que, à medida que o elemento terra enfraquece, a umidade, do ponto de vista da medicina chinesa, aumenta, que é a própria gordura, o tecido adiposo. Só que não existe lugar mais confortável para as toxinas do que a gordura branca. Uhum. Sim. Né? Então, à medida que você aumenta o teu percentual de gordura branca, as toxinas falam, oba, 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 né? Então, a obesidade, ela também está muito ligada com a fase 3 hepática, né? Que é a fase de discreção, né? Então, se a gente quiser falar de detox, a primeira coisa que tem que se melhorar em medicina chinesa é os órgãos emuctórios de eliminação, fazer mais xixi, fazer eliminar mais fezes, transpirar mais. Eu tenho que fazer um aporte de eliminação de toxina por esses caminhos. Senão, eu estou favorecendo cada vez mais o acúmulo de toxina no meu corpo. Champalmei chama a obesidade na medicina chinesa, né? Então, o padrão mais comum de desequilíbrio é nesse eixo, onde a madeira prejudica a terra. Por isso que o fígado que está aqui na madeira, ele é tão importante na medicina chinesa. Então, a gente, né, você imagina que um acupunturista colocando uma agulha com essa quantidade de tecido adiposo. Então, às vezes, a pessoa é bem intencionada, mas a agulha não chega onde tem que chegar. E não é pouco o Né? tratamento. E dentro de um processo inflamatório, nós temos essa pequena unidade aqui chamada fibroblasto, que é o que faz o reparo. Só que o fibroblasto ele não consegue reparar nada dentro de um ambiente tóxico, né? Uhum. E a outra coisa que nós estudamos profundamente é a parte mitocondrial. Por quê? Porque quando você vai estudar lá o ciclo de Krebs para formar lá os 36 ATP no final, é muito semelhante a uma parte do Qi, aquilo que o chinês fala de Qi. Então, quanto maior for o acúmulo de gordura no adipócito, o número de mitocôndrias não dá conta, né? Então, se a gente quiser falar em eliminação de peso, eu tenho que melhorar a minha ação mitocondrial. Então, a obesidade, do ponto de vista da medicina chinesa, inicia com uma deficiência do Qi, que é uma deficiência da mitocôndria. Né? E depois ele vai para os outros padrões de acúmulo de umidade, que é o que vai dar aqui. Então, a resistência à insulina, a minha síntese de retenção de triglicerídeo no hepatócito aumenta demais, né? Então, eu preciso de fitoterapias que contenham essas substâncias, Certo. né?
para que eu consiga melhorar a minha condição mitocondrial. Senão, essas gotículas de gordura vão formando a tal da esteatose, né? Hepática, que é a tal da lentificação hepática, chamada de Can-Yu, né? Que é um fígado sob pressão, né? Sendo mais exigido do que ele pode, né? Muito mais. E quando você forma depois o padrão cirrótico aqui, ó, então a expressão muda. Ó. Esse yu continua, mas vem die, que quer dizer nó, né? Então você vai vendo aqui que vai fibrosando o tecido hepático, né? Vai dando nó. É muito interessante quando você estuda a medicina chinesa, entendendo as expressões. Por isso que na China, a universidade ela tem 3 blocos. Um bloco para estrangeiro, que vai cursar em inglês, um bloco para estrangeiro que faz 2 anos de chinês, e um bloco só de chinês para chinês. Porque se a gente não entende corretamente o que isso quer dizer, a gente dá uma viajada grande. Sim, Né? sim. Não, Na medicina chinesa. sabe o que é legal, que eu vejo, né, com a sua explicação, é que hoje acho que tem a gente está começando a alinhar alguns padrões, né, de conversas e até em relação a terapias, né, hoje não sei se é por conta da mudança da grande quantidade de velocidade de informações com a internet, etc., né, isso tem mudado muito até a maneira da gente, do médico tradicional, né, da medicina ocidental pura e tradicional. Eu conheço muita gente que faz, tanto parte de nutrólogos, endócrinos, né, que inclusive não trabalham com fitoterápicos, né, trabalham realmente só a parte alopática, mas que hoje em dia prezam muito, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito em endócrino, sempre fui muito em médicos para tentar perder peso, e nunca tinham me dado nenhuma, assim, ó, melhor estilo de vida. Era aquela coisa, coma isso e tome vergonha na cara e acabou, né? Hoje, graças a Deus, isso tem mudado muito, né? Esse approach, essa linha de raciocínio da medicina ocidental, eu acho que tem mudado muito e tem enxergado a obesidade como multifatorial, né? E o tratamento hoje também, para nós, é multifatorial. Por exemplo, na clínica, a gente lida muito o dia inteiro com isso, e é importantíssimo o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento fisioterápico, muitas vezes, né? E na chinesa também tem esse tipo de segmento. Então, assim, você tem nutricionistas que tenham alguma vertente, alguma característica ligada à medicina chinesa, psicologia ligada à medicina chinesa. Tem alguma coisa dessas? Também, eu não sei se lá deve ter, mas que aqui tenha, ou que exista na medicina tradicional chinesa? A parte da dietoterapia chinesa, ela parte exatamente dessa mesma ideia. Então, são alimentos ou fitoterápicos que vão ter ações em cada tipo de elemento. Por exemplo, você tem uma relação aqui onde o metal tem que cortar a madeira simbolicamente, né? Que isso significa que eu tenho que ter um bom intestino, né? Ou seja, uma circulação enterohepática, para que essa relação seja saudável. Então, você imagina que naquela fase 1 do fígado, aqui, não é? Olha a quantidade de complexo B que ele usa para fazer a oxidação. Então, aonde é produzido esse complexo B? No colo intestinal. Não é? Então, você vai ter que ter alimentos, né, que melhora esse processo da desbiose, né, que é assim chamado na medicina ocidental. Então, ele considera tudo isso aqui, ó, o estilo de vida, o ambiente obesogênico, a alta exposição de toxinas, né, a alta densidade calórica com baixa qualidade nutricional, o déficit de energia, o estresse,
a falta de minerais. Então, vai. E depois você tem a especialidade dentro de Neikan, chamada Jin Shanping, que é a parte do mental emocional, né? Então, esse ano eu estou dando o curso avançado voltado para essa especialidade, né? Então, assim, como é que funciona os transtornos de humor, como é que funciona o processo da ansiedade, que está intimamente ligado à obesidade, né? Então, assim, a sua fome é uma fome verdadeira ou é uma fome por ansiedade, né? Você foi lá e não entendeu. Então, é isso que tem todas essas especialidades dentro do todo da medicina chinesa, mas ela nunca abandona essa inter-relação A raiz. que a gente tem aqui, né? Então, essa, essa ideia dos movimentos e os elementos são fundamentais para que eu entenda a inter-relação, né? Então, se eu não souber gerar é interessante, né? Você vai sobrecarregando o fígado. O fígado atrapalha o pâncreas. Daqui a pouco você desenvolveu uma diabetes que vai atrapalhar o rim, Sim. né? E daqui a pouco você vai formar placas de ateroma que vai prejudicar o coração. E que vai sobrecarregar o pulmão também. E aí porque está aqui embaixo. Então, assim, isso aqui funciona de forma interdependente, né? Um depende do outro. Né? Não adianta eu só olhar, apesar dele ser o general, o fígado, mas eu tenho que entender como ele está prejudicando aos outros elementos, né? Então, o mais comum é que essa circulação enterohepática, que vem lá pelo sistema porta, né? Entra aqui e depois sai para o sistema cavo e chega lá no coração. Quando chega aqui em cima, essas toxinas são redistribuídas, né? O corpo Então, inteiro. assim, se você tratar o fígado sem tratar o intestino, é um erro importante, né? Na interpretação. Então, se eu vou cuidar disso, eu tenho que cuidar disso, né? Eu tenho que diminuir a minha carga glicêmica para diminuir a minha fome, né? Eu tenho que modular esses neurotransmissores para melhorar a minha ansiedade. Então, é um olhar, né, integrado mesmo, né? E muitas vezes você vai precisar do médico ocidental fazendo as receitas, né, que são controladas por vocês. Mas depois a gente também tem que fazer a desintoxicação disso, porque né, se eu dou um escitalopram aqui, ele vai usar a P450. Né? E aí eu estou usando mais a minha fase 1, ou seja, eu vou Sobrecarregando. estar complicando o metabolismo hepático, né? Então, isso tem que ser usado por um tempo, ok. E depois tem que ser retirado de cena, fazendo a suplementação com vitaminas, com minerais, com aminoácidos, né? Tá. Porque a medicina chinesa em si, ela falando da medicina chinesa mesmo, né? Ela não tem, não é trabalhado as medicações alopáticas, né? Então, tipo, esses ansiolíticos, inibidores de recaptação, para quem está assistindo, ó, como as fluoxetinas, sertralinas, cibutraminas, escitalopram, paroxetina, né? Não é utilizado pela medicina chinesa, né, em si. Não. O que, por exemplo, ela vai usar uma erva chamada chai hu, que é rica em ômega 3, Tá. né? Então, ela vai melhorar esse processo do calor no fígado através de um fitoterápico, Tá. né? Ela vai dar um aminoácido como a fenilalanina ou a tirosina para melhorar o circuito noradrenérgico. Ela vai usar lá o 5-HTP, né, para melhorar a serotonina, mas quem prescreve o escitalopram é o médico de formação ocidental que está dentro do hospital. Então, esse hospital de Longhua é onde acontece a residência, né,
é um hospital fantástico. É em Xangai? É em Xangai. Então, assim, nós estamos aqui no terceiro andar, que é só de medicina tradicional chinesa. Mas a tela do tradicionalista é a mesma tela do médico ocidental. E o médico tradicionalista ele tem que entender o que é o escitalopram. Como o médico ocidental tem que entender o que é o Shaihu. Eu Não estou é? entendendo tudo, né? Então, assim, uma integração realmente, né? Veja aqui o que eu estava falando dos prédios, né? São 3 módulos, um para estrangeiro, o outro para estrangeiro que fala chinês e o outro para chinês. É bem, Apesar de ser a mesma medicina, a ideia é diferente. Né? A bem, mesma coisa, se eu falar aqui só né, usando a expressão do fígado como estagnação, para você está tudo bem. Mas assim, eu tenho que entender o que isso quer dizer, né? Então, porque eu já cursei chinês para cursar a faculdade de chinês, é diferente, é muito diferente, né? não Você é tradução. imagina que isso é a lentificação da fase um, isso aqui já é uma cirrose acontecendo. Uhum. É muito diferente. Vai bem além do que eu entendo, porque para mim isso é só um monte de rabisco. É muito legal, porque cada rabisquinho desse quer dizer uma coisa, né? Por exemplo, É, isso aqui é aquele gancho do açougueiro, né? Isso é carne. Quando você vê é, um fígado pendurado no açougue, vem dessa ideia. entendi, cara, é fantástico, é fantástico. E acho que e a gente precisa, né, de alternativas, e acho que hoje todo mundo busca nessa esse equilíbrio, né? Acho que o que eu tô levando de muito legal nesse papo aqui é que, graças a Deus, acho que está tendo encontro, entre aspas, né, entre as metodologias hoje médicas diferentes, né? Acho que é Né? muito mais. Porque a ciência está junto, né? Então você vê aqui essa área vermelhinha é a área hipotalâmica. Então veja aqui a inserção de um ponto na mão, como ela ativa essa área. E numa acupuntura que eles chamam de sham placebo, né? Em qualquer parte do corpo, ativa outras áreas, mas não o hipotálamo. Ó, O que você está falando é quando põe aquela agulha na mão, né? Põe a agulha na mão isso, e ela isso, que é ativa o essa. ponto mais conhecido, né, de uso clínico. Então, o outro na perna, que é o 36, também ativa o hipotálamo, mas olha a diferença de área, né? Uhum. É. Então, E, assim, são 2 pontos simples, mas que a ciência mostra que faz todo esse network aqui, ó, uhum. né? Então, a amígdala, que são as memórias emocionais, né? O hipocampo, o locus ceruleus, que é uma central noradrenérgica, né? Que influencia o sono. Então, o sono para a obesidade é uma coisa super importante, né? Então, a ausência de uma qualidade de sono boa, ela também contribui para o ganho de peso, né? O excesso de cortisol não tem coisa mais neurotóxica e que faz engordar, né? Então, quando você toma cortisona, porque tem que tomar, ela retém um montão de líquido, né? E te faz ganhar peso, ficar com aquela cara inchada. Então, assim, a gente não pode esquecer que o estresse produz cortisol, que é a nossa cortisona endógena, né? Então, se isso é por um tempo, ok, mas se isso se torna um estresse de resistência, ele vai terminar em exaustão, né? Que é a síndrome de burnout, uma suprarrenal que já não responde. Não sei se você lembra, quando eu fiz o câncer de rim, né? Então, os meus marcadores, né, serotoninérgicos estavam zero, meu cortisol zero, meu ACTH zero e a minha ferritina para cima de 3.000. Foi esses exames que eu uso até hoje, né, para pedir os exames
de um check-up, porque é onde começa a bater no sistema imunológico, que tem tudo a ver com câncer, né? Então, a gente também sabe que a obesidade favorece o câncer, sim. né? E depois de 10 anos estudando o fígado, eu tenho uma grande convicção de que quem fez o meu câncer no rim foi o meu fígado. General, Né? né? E, de novo, né, você usa essa relação. Ó. O elemento água ele é gerador do elemento madeira, que é o fígado, que aqui é o rim. Mas tem uma outra composição assim que fala assim, o filho lesa a mãe. Então, assim, minha esteatose era quase nível 3, né? De tanta gordura que eu tinha no fígado. Então, assim, essa relação aqui lesou essa, né? E foi esse raciocínio que salvou a minha vida. Quando eu cheguei no AC Camargo lá com, com meus exames, falando assim, olha, eu tenho um câncer. O médico olhou para mim e falou assim, mas como assim? Esse seu câncer papilífero ia se manifestar daqui 7, 8 anos. Aí eu falei, não, mas eu usei esse marcador, para chegar nesse raciocínio. Ele falou, a gente nunca faria esse caminho. Então, assim, sou muito grato à medicina ocidental, que fez a minha cirurgia, ele estava encapsulado e resolveu. E também sou muito grato pelo raciocínio que a medicina chinesa me proporcionou. Né? E aí eu estou aqui, né, com 63 anos, graças a Deus, E firme e dando uma forte. aula, né? Oi? E dando uma aula, não, não é live, é aula. Tá doido, cara, tá doido. Não, é fantástico. Porque é importante as pessoas entenderem, né, que a obesidade é um problema, né, psiconeuroendócrino. É complexo. É. Então, não né? Então, tem pessoas que respondem muito bem à cetogênica, a uma low carb, outras não. Né? Então, por quê? Porque cada corpo é de um jeito, né? É diferente. Mas eu sou super fã da proposta da low carb. Eu acho que realmente, pelo que a gente está falando, né? Tem até esse livro que eu deixo aí para os teus ouvintes, né? Que chama Açúcar, Culpado ou Inocente. Ele é um livro bem interessante para ver o quanto que isso aqui nos prejudica. E aqui é um gráfico, imagina, que a Revolução Industrial, à medida que ela chega, ela vai melhorando a condição salarial dos ingleses, né? E vai aumentando absurdamente a diabetes do tipo 2, Sim, sim, sim. né? Então, assim, o estilo de vida, a sociedade também contribui para isso aqui, né? Então, quando você vê, às vezes, uma pessoa que te ajuda na limpeza, em casa, muitas vezes você vai ver que ela traz um saquinho de bolacha, Sim. né? E aquilo é a refeição dela, né? Que é Então, açúcar. assim, é complicado, né? E é o que você falou. Quanto maior for a tua resistência à insulina, maior é a tua fome, Sim, né? sim. E Porque que hoje, você vai ter... infelizmente, o pessoal tem a grande mania de não descascar o carboidrato, mas desembrulhar o carboidrato, né? Isso, isso. É que não é o tal do alimento de verdade, né? Não, é o produto alimentício. Isso, o produto alimentício. Então, isso é uma pandemia. É uma Sim, pandemia, sim, né? sim. E eu estava dando uma aula outro dia que eu falava assim, que o vírus, eles são resíduos do nosso DNA, RNA. Uhum. Então, conforme o corpo está mais tóxico, mais virulento ele fica. Então, para e pensa
tóxico está a nossa sociedade mundial, não é? Porque, assim, à medida que o corpo está cheio de toxina, o vírus se torna mais virulento. Mais Então, é potente. uma questão de saúde pública mesmo, né? De mudar essa referência. Então, isso aqui é uma tabela que os chineses usam também, né? Mostrando os níveis de toxina. Então, à medida que essa tabela avança aqui, ó, o taim para frente é o pâncreas. Aí depois ele lesa o rim e depois ele lesa o fígado, né? E aqui é a diferenciação celular faz neoplasia. Lógico, lógico. Então, cada vez que você desce mais aqui, significa que você tem uma quantidade de toxinas armazenada no corpo cada vez maior, né? Cada vez maior. Então, é um problema, né? Você imagina isso aqui, Deus me livre. Eu lembro. Né? Você lembra? Eu também lembro, né? É, Né? E putz, hoje já deu uma boa melhorada, né? com certeza, né, Claudio? Né? Mas sabe o que é legal? Legal é quando você começa a estudar e entender, né? Porque quando é que eu falo para todo paciente que acontece, que eu acho que aconteceu com você, né? E aconteceu comigo, tanto na tua perda de peso quanto no teu câncer. Quando você começa a entender todo esse mecanismo, você começa a aprender mais de você mesmo. E aí fica mais fácil de você se tratar ou tocar e você se controlar, né? O entendimento é a base de tudo, porque quando você faz por fazer, né, é ruim, né? Se eu virasse para você e também falasse, pô, Claudio, vai fazer exercício, né? É, pô, mas isso é chato pra caramba, chato pra... Lembra que eles falavam, pô, André, vamos acordar umas 5 horas antes de começar o plantão, de Gente, chegar. quantas vezes a gente parou para fazer ginástica num quarto fechadinho? Porra, eu falava, não é possível, 5h30 da manhã, nós vamos acordar para treinar e depois eu pegar mais 12 horas de plantão. Cara, mas hoje acho que eu faria Com prazer. não sei se com prazer, assim, mas faria. É, É melhor, porque o entendimento, né, de que a gente precisa ofertar para o nosso organismo muito mais do que prazer momentâneo, muito mais do que o que os outros acham que é certo, do que aquilo que te impõe, ou aquilo que vai assim, a gente não sabe o que está fazendo. Acho que quando a gente faz muito mais com o sentimento de que a gente sabe o que está fazendo e que a gente vai ser bom para a gente, que nosso organismo vai agradecer por aquilo que a gente está colocando para ele, eu acho que as coisas fluem de uma maneira muito melhor, né? E acho que essa é a base da medicina, né? De que devia ser a base de tudo, né, na vida, mas é que a medicina chinesa traz há milhares de anos, né? E o que a medicina oriental, de uma maneira geral, traz há muito tempo, né? A indiana, a chinesa, né? E que a ocidental ela pecava um pouco, né? Por ser, no meu entendimento, muitas vezes ela, né, colocava-se um cabresto que acho que hoje está se abrindo um pouco, né? Essas vertentes e esses caminhos. E acho que se a gente, foi o que você falou, né? Nós estamos muito contaminados, nós estamos muito toxicados, né? picados, né? E se a gente não tomar, se a gente não tiver, não fizer um detox nosso, né, de vida realmente, é É um difícil. detox mental também, né? É um detox de tudo, né? Um detox mental, um detox metabólico, um detox de amor, de gratidão, de tudo, né? É o que Uhum. ela está falando, uma visão holística, é olhar para o lado, é olhar para todo mundo, né? É olhar para a vida, né, Claudião? Acho que é isso Uhum. que faz a grande diferença, né? Senão a gente não vai E conseguir. achar, né, essa questão da sua individualidade, né? Então, assim, interessante esses artigos, né, da interação do ambiente obesogênico e os genes. Hoje a gente tem a epigenética a favor do nosso processo, né? Mas aqui a gente tem 5 grandes categorias de genes que estão ligados. Então, assim, aquele que é fã do carboidrato, né? Ele tem lá um receptor de dopamina, né?
super ligado a isso. Agora, interessante, né, André? Porque para formar a dopamina, eu preciso da vitamina C e do radical livre, Sim, sim, né? sim. Senão a beta-hidroxilase lá não converte noradrenalina em dopamina. Então, é interessante. Então, assim, eu tenho uma máxima que eu falo nas minhas aulas, que é assim, os muitos e os poucos atrapalham a vida do ser humano, né? Então, essa arte do caminho, do meio, ela é uma arte mesmo. É Porque difícil. se eu também não produzo nenhum radical livre, eu não tenho essa transformação, né, É, para dopamina. E aí eu estou aqui, ó, né, comendo que nem um doido, porque eu tenho dois receptores, um serotoninérgico e um dopaminérgico, enlouquecendo o meu corpo, né? e você vai atrás de tudo, do prazer, né? Porque teu corpo está precisando. Dopamina. Exatamente, né? E eu falo, e é muito louco você falando disso. Eu tenho muito paciente que eu quero saber sobre antioxidantes, eu preciso antioxidar, e às vezes eu falo, cara, você precisa, antioxidar é importante, é super importante, mas você precisa ter radical livre, porque se você só de antioxidantes você não vai viver. Se você não tiver radical livre, você não vai viver, né? O mocinho precisa do bandido, o bandido precisa do mocinho, né? Entre aspas, né? Isso. Ele precisa ter esse É o equilíbrio. irritante do yin e do yang. Um tem o outro, né? E isso, um precisa do outro, um precisa do outro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É fantástico. Então, é muito interessante. Outra coisa interessante, que fica uma dica aí para os teus ouvintes, é eles controlarem a temperatura, não é? Então, Uhum. assim, quando você tem uma temperatura de 36,5, o metabolismo e os processos enzimáticos que estão ligados ao Ti vão muito bem, obrigado. Mas no momento em que você tem uma temperatura de 35, 35,5, já tem erros enzimáticos, ou seja, você está com deficiência de Ti. E essa é a primeira porta da obesidade, Uhum. a deficiência das enzimas, né? Então, por isso que ele fala da importância, né, de você ter aqui, né? Então, assim, o yang, que é o calor, abaixou no corpo, né? Então, isso se refere às enzimas, né? Então, assim, baixa temperatura corporal, insuficiência enzimática, acidez orgânica, constipação, né? Então, Uhum. assim, todo o seu sistema imunológico começa a falhar. Olha essa imagem, André, que interessante, né? Aqui a gente tem as células sanguíneas, né, separadas. À medida que eu perco temperatura, elas se aglutinam. Então, não tem troca de nutrientes. Apesar da gente estar dando os nutrientes, ou pela fitochinesa, ou pela suplementação da orto, elas não têm como fazer troca. E à Uhum. medida que você aquece de novo, olha as hemácias como já ficam facilitando esses processos. Então, tenho lá na sua cabeceira, né, um termômetro. E amanhã, na primeira hora que você Acordar. abrir os olhos, afere. Se tiver abaixo de 36,5, você já está nesse processo, né? Já está nesse processo. E aí a gente tem estratégias com a própria agulha, né? Para regular, porque o centro pré-óptico do hipotálamo é ele que controla a nossa temperatura. Então, aquela imagem que você viu da tomografia, botando a agulhinha na mão, ela vai exatamente aonde? No hipotálamo. Cara, é muito louco. É Né? fantástico, é fantástico. Né? Cara, Então, assim, eu só tenho uma notícia ruim para te dar. Falta um minuto. então tá bom. Então já deixa eu agradecer o teu convite, agradecer a todos que entraram na live e deixar uma aspiração de boa saúde a todos e que todos consigam fazer essa eliminação de toxina mental e endócrina. Fantástico. Eu que tenho que te agradecer, Cláudio, pela aula. Eu tinha mais umas 10 perguntas para te fazer, então você vai ficar me devendo mais uma live para a gente fazer. E Tá vamos bom, junto. tá bom. Falar de tratamentos.
Isso, A gente não legal. falou de tratamento, a gente não falou nada, a gente só deu uma pincelada de como enxerga, mas de tratamento. Mas, Claudio, cara, só para agradecer muito mesmo, obrigado para a Elt, obrigado a todo mundo, para a Vera, para todo mundo que mandou as energias, 10 segundinhos. Claudio, a gente vai conversando, mas já está marcado, pessoal, nós vamos fazer uma nova aí, tá bom? Tá feito. Grande Beijo, abraço. tchau. Tchau, gente. Um abraço.